Olá pessoal, bem-vindos à nossa segunda semana da disciplina de Sistemas Operacionais. Nesta videoaula, iremos começar a ver o Sistema Operacional Windows e algumas de suas funcionalidades. Para essa videoaula, trataremos dos seguintes assuntos: introdução ao Windows, sistema de arquivos do Windows, a criação e manipulação de pastas, a estrutura de diretórios do Sistema Operacional Windows, a criação de usuários no sistema e a instalação de alguns programas. Bom pessoal, o sistema operacional Windows tem a característica principal e fundamental de separar as duas versões de sistemas operacionais. Uma é versão destinada para servidores e a outra é uma versão destinada para estação de trabalhos. É sabido que os servidores precisam de um maior gerenciamento e de uma maior gestão dos recursos do computador. Já para estações de trabalho, nós temos estações de trabalho multitarefas, precisam de ferramentas para proporcionar ao usuário um uso adequado e um uso destinado ao seu objetivo final. Bom, as funções dos servidores são aquelas de gerenciamento de arquivos, é um servidor de internet, é um servidor de proxy, então um gerenciamento da rede, certo? Já as versões destinadas para as estações de trabalho é para o usuário final e tem uma maior possibilidade de personalização da interface. Aqui nós temos alguns exemplos dos servidores. Começamos com o Windows NT, que o NT significava New Technology. Então, a partir do Windows NT foi criado o Windows 2000 Professional Server. Aí temos a versão 2003, passamos pela 2008 e atualmente nós temos a versão Windows Server 2012 Release 2. Então nós já estamos na versão R2 do Server 2012. E já para as versões desktops, o início foi lá no Windows 3.0, tivemos a evolução para o XP, que a Microsoft delimitou como Experience. Passamos também pela versão do Windows Vista, lembrando que tivemos uma edição antes do XP, que era a Millennium Edition. Então, essa versão Millennium Edition veio com muito bug e foi uma versão que não foi muito aceita pela comunidade. A versão Windows 7 é hoje a mais utilizada. E a versão mais nova é o Windows 8, que já temos a versão Windows 8.1. Então vamos ver depois alguma diferença desse Windows 8 para o 8.1. Sobre o sistema de arquivos do sistema operacional Windows. Um sistema de arquivos é um sistema de acesso ao disco, ou seja, é um conjunto de estruturas lógicas e de rotinas que permitem ao sistema operacional controlar o acesso ao disco rígido. Bom, meu disco rígido é o meu HD. E aí vai permitir o armazenamento do conteúdo de forma organizada. Então, para o sistema de arquivos do Windows, nós temos uma primeira versão lançada, que foi o FAT, que é o File Allocation Table, que é uma tabela de alocação de arquivos. Depois evoluiu para o FAT32 e hoje nós temos o NTFS, que significa New Technology File System. Essa versão NTFS é bem mais robusta e bem mais segura do que a FAT32. O sistema mais utilizado hoje em todas as versões do sistema operacional Windows é a NTFS. Bom, NTFS é um sistema de arquivo preferencial para o Windows, porque oferece bem mais vantagem do que o FAT32. Ele vai ter uma capacidade de recuperar alguns erros de disco automaticamente, o que o FAT32 não fazia. O maior suporte para discos rígidos de maior capacidade. No FAT32 eu tinha uma limitação de tamanho, então a minha partição não podia ter mais do que 32 GB. Hoje nós temos discos rígidos de até 1000 GB, que é 1 TB. E mais segurança, pois eu posso utilizar permissões e criptografia restringido a acesso àquela pasta. Então nós temos multiusuários usando o computador e aí algumas pastas específicas para cada usuário ficam restritas àquele usuário logado. O FAT32, como foi falado, ele era usado em versões antigas do Windows 95, 98 e o Millennium Edition. A partir do XP foi a adição do sistema NTFS. O FAT32 ele não possui a segurança oferecida pelo NTFS, então você possui uma partição ou um volume FAT32 no computador, ele não vai ter a mesma segurança oferecida pelo NTFS, você não pode delimitar por acesso ao usuário. O FAT32, todo mundo que acessar o computador vai ter acesso à sua pasta. Fora a limitação que eu falei, como eu falei, a
ela não deixa você passar dos 32 GB. E detalhe, o arquivo não pode ser maior do que 4 GB. Hoje nós temos imagens de DVDs que vão até a casa dos 8 GB, 8.8 GB. Então seria impossível fazer isso em um sistema de arquivo FAT32. Vamos conhecer um pouco a plataforma Windows. A minha área de trabalho. A minha área de trabalho é a principal área exibida. Então quando você liga o computador, você tem a sua área de trabalho. Ela serve para você colocar atalhos, colocar ferramentas, colocar ícones. Então é como se fosse o tampo de uma mesa real. Essa é a ideia da Microsoft. Então quando você abre os programas ou pastas, eles são exibidos na área de trabalho. É como se você estivesse puxando para primeiro plano aquilo que você está trabalhando agora. Então eu posso colocar pastas, certo? Eu posso colocar arquivos e posso colocar atalhos. Lembrando a vocês que o ícone de atalho tem uma setinha, ao contrário de um ícone de arquivos. E você pode fazer acesso ao gerenciamento do servidor, ao gerenciamento do seu computador, ao gerenciamento do painel de controle, onde vai ter todas as ferramentas necessárias para gerenciar o seu sistema operacional. Um atalho para a área de trabalho é a tecla, segura a tecla com o símbolo do Windows e aperta a letra D de desktop. Então você tem aqui a sua área de trabalho. Sua área de trabalho, vários ícones, e quando você acessa um programa, no caso aqui eu tenho um navegador Firefox, ele mostra o meu programa em primeiro plano. A minha barra de tarefas, ela está embutida dentro da área de trabalho, ok? E aí tem a barra de tarefas. Essa versão aqui é a barra de tarefas do Windows 7. Eu estou exemplificando e fazendo essa videoaula em Windows 8 para mostrar para vocês a diferença do Windows 8 para o Windows 7. Então, aquele botão iniciar foi substituído, não existe mais esse botão iniciar na versão do Windows 8. O que vai existir é apenas um símbolo do Windows que vai para a tela principal do Windows 8. Lembrando a vocês que essa barra de tarefas vai ficar aqui. Então, essa é a minha barra de tarefas, onde vão estar colocados todos os programas em execução, mas você também pode fixar alguns ícones que são mais utilizados na barra de tarefas. Aqui no Windows 7 você tem acesso rápido, então era uma barra de acesso rápido que você poderia fazer isso. No Windows 8 você pode fazer e configurar a sua barra de tarefa como você bem entender. O botão iniciar, que continha o iniciar todos os programas e todos os programas instalados. Na versão do Windows 8 nós temos agora a plataforma de lançamento. Então é como se você tivesse um tablet na sua mão, onde você tem as principais ferramentas em formas de ícone e os seus programas ficam aqui armazenados nessa parte da tela, ok? Então aqueles ícones, todos os programas não existem mais aqui, e ele te dá algumas informações, utiliza as funções da internet, certo? E algumas ferramentas da Microsoft. A minha barra de tarefas é considerada como a âncora da interface com o usuário. Nós temos aqui o relógio, nós temos alguns aplicativos que são os aplicativos fixos, como o controle de volume, a identificação da sua rede, o acesso rápido, onde você pode fixar alguns ícones. Então ela é destinada a ser usada na troca rápida entre aplicativos, quando você vai com o mouse e fica alternando, e cada programa que você carrega terá um botão na barra de tarefas. Portanto, você pode ver todos os aplicativos carregados representados pelos botões que ficam na barra de tarefas. Com o Windows 8 a mesma coisa, você vai ter todos os programas que estão rodando, certo? E alguns que são fixos na sua barra de tarefas. Aqui o meu desktop, a área de trabalho do Windows 7, nós temos agora a presença de apenas um botão iniciar, é o símbolo do Windows. A personalização da barra de ferramentas é através do botão direito, então através do botão direito você pode adicionar algumas novas barras de ferramentas, como a barra de endereço, a área de trabalho, barra de idiomas, ou mostrar ainda o iniciar gerenciador de tarefas, mostrar todas as janelas em cascata, empilhadas, uma organização de todas as janelas que estão abertas no exato momento. Bom, vamos lá, vamos criar e manipular algumas pastas e arquivos. Arquivo é um item que contém informações como texto, imagem e música. Então, quando ele está aberto, ele pode ser muito parecido com um documento de texto ou com uma imagem que você poderia encontrar na mesa de alguém ou em um fichário.
No seu computador, esses arquivos são representados pelos ícones. Aqui alguns exemplos de ícones que facilitam o reconhecimento de algum tipo. No caso, eu tenho um ícone de contato, um ícone de imagem e um ícone de documento de texto. Aí você vai escolher qual tipo de arquivo que você vai abrir através de uma visualização prévia daquele tipo. E uma pasta é como se fosse um container para armazenar todos esses arquivos. Se você costumava ter várias pilhas de papel sobre a sua mesa, então era quase impossível encontrar algum arquivo específico. É por isso que a gente tem o armazenamento em arquivos de papel dentro de pastas que ficam dentro de um fichário. A mesma concepção foi trazida para dentro do meu sistema operacional. Então, essas pastas do computador funcionam da mesma forma. Aqui um ícone de uma pasta vazia e aqui um ícone de uma pasta que tem um conteúdo de subpastas e documentos dentro dela. Então, vamos lá. Para me utilizar o gerenciamento, eu abro uma pasta do Explorer, certo? Que é o explorador de arquivos. A janela principal do Explorer vai trazer as bibliotecas que estão aqui. Essas bibliotecas nada mais são do que pastas organizadas para acesso rápido. Então, na minha biblioteca documentos, eu tenho a minha pasta documentos que está no diretório D. Aqui na barra de endereço ele vai mostrar que existe uma biblioteca e existe uma pasta de documentos, bibliotecas e documentos. Se você clica em cima, ele vai poder editar essa sua pasta. Ok? Então, todas as pastas organizadas, ele vai te permitir a exibição configurada. Então, você pode, através de ícones grandes, ícones pequenos, através de uma lista, através de detalhes como data de modificação e o tipo daquele arquivo, há ícones médios, ícones grandes, mostrando o conteúdo e mostrando em blocos. Então, são tipos, blocos por tipo. Na visualização em lista, ele primeiro vai mostrar todas as pastas para depois mostrar os arquivos. Pastas organizadas em ordem alfabética e em seguida arquivos organizados em ordem alfabética. Aqui nós temos os ícones, cada ícone é referente a uma aplicação diferente. Você pode acessar através do Explorer as partições ou os diferentes HDs do seu computador, ok? E através de atalhos, como por exemplo, dentro da pasta documentos, você vai clicar com o botão direito, quiser criar um novo arquivo, você vai botão direito, menu que aparece novo, e aí você pode criar uma pasta, um atalho ou diversos tipos de arquivos, dependendo de todos os aplicativos que estão instalados no seu computador, certo? Ainda vem com as ferramentas de copiar e colar. Então você pode colar alguma pasta e algum arquivo que você copiou anteriormente. Você pode copiar um arquivo ou uma pasta selecionada. Então você pode recortar, copiar e colar. E as outras ferramentas também, você, dependendo de alguns aplicativos, eles aparecem aqui, como no caso o Ultra ISO. Você pode compactar arquivos para dentro de uma imagem, ou um extrator de arquivos, como no caso o WinRAR, onde você vai adicionar para um arquivo compactado essa pasta completa. Criação de arquivos também, dependendo do aplicativo, você vai adicionar dentro das suas pastas. Então, se você quiser um documento do Word, você lá no Word manda salvar e aí utiliza o conceito de biblioteca documentos, certo? Então está aqui biblioteca documentos. Você pode configurar ela. No meu caso, nós temos apenas a parte do partição D, a pasta documentos, botão direito, vai em propriedades e aí ele vai te dizer quais são as pastas. E aí você adiciona para a minha biblioteca uma nova pasta que tenha documentos. E aí vou fazer um teste aqui, vou trazer um diretório temporário, incluir a subpasta. Então ele vai me mostrar o que tem nessas duas pastas, certo? Então na minha janelinha, a biblioteca vai trazer tudo isso. Eu não preciso estar navegando em várias pastas para estar procurando um arquivo. Para remover a mesma coisa, dá um OK e ele vai atualizar. Quando se trata de organizar, não precisa começar do zero. Então tem as bibliotecazinhas, como eu falei para vocês, que vocês organizam em documentos, imagens e músicas. O próprio Windows, ele tem a opção de alternar entre os aplicativos através da tecla Alt e a Tab. Então eu estou segurando a tecla Alt e estou apertando a tecla Tab. Então ele vai passar
por todos os aplicativos que estão abertos. Minhas bibliotecas de imagens, ele já faz um thumbnail de todas as imagens que existem no computador. E a de música também. De uma maneira geral, então, a estrutura de diretório é a forma pela qual o sistema operacional monta a sua organização de arquivos, certo? Tanto o Windows como o Linux organiza seus arquivos em geral. Então, esses arquivos podem ser programas, podem ser pastas ou ainda diretórios e subdiretórios. Um exemplo agora da organização das pastas em Windows 7 e o Windows XP. Então nós temos aqui a árvore, como eu mostrei para vocês no Explorer do Windows 8, também não é tão diferente assim. Então ele tem aqui a biblioteca de meus documentos, tem as partições do computador, as unidades removíveis, acesso ao painel de controle, acesso a algum periférico que está conectado, que tem essa opção de ser acessado via Windows Explorer, certo? E os meus locais de rede. Algum destaque importante é o seguinte: drives ou discos físicos são mostrados também. Os diretórios, as pastas e os arquivos estão localizados no meu Windows Explorer. Então, como eu falei, pode ser acessado. Lembrando a vocês que os nomes, eles podem ser repetidos desde que não estejam dentro da mesma pasta. Então eu posso ter arquivos com o mesmo nome. E os meus sistemas operacionais, eles não conseguem trabalhar com caracteres reservados, que é a aspa, o asterisco, a interrogação, a barra e a contrabarra, 2 pontos, o menor que e o maior que. Ok? Não é possível atribuir nenhum nome à pasta ou arquivo com esses caracteres. A criação de uma nova pasta na área de trabalho é feito prática através de um botão direito. Então vai, clique com o botão direito, novo, pasta. Ele já cria um ícone com o nome nova pasta. Você altera o nome para o nome desejado e você criou a pasta. Fazendo a prática, botão direito, novo, pasta. Ele vem com o nome nova pasta, aula 2. Dá um enter e aí a sua pasta fica gravada. Não tem nada aqui. Botão direito, novo, documento de texto. Eu já tenho um texto.txt. Criação de usuários no meu sistema. A criação de usuários é muito fácil. A partir das versões mais novas, nós temos a inserção de usuários através do painel de controle. Então, se o seu computador é compartilhado com outras pessoas, ou mesmo um computador da faculdade, do trabalho, a gente tem que compartilhar os seus arquivos. Um nível de segurança maior é você criar arquivos. Então, você já deve ter visto alguns computadores de LAN house que tem usuários separados. Então, tem um usuário de fora que não tem acesso às pastas do sistema, e nós temos o usuário administrador que pode acessar e fazer o gerenciamento de tudo. Então, para que a gente não corra o risco de outras pessoas acessem nossos arquivos, a gente tem uma separação de usuários. Essa criação de usuários do Windows veio com uma função muito importante sobre a segurança. Então, nós temos os usuários administradores do computador e os usuários comuns e até mesmo os convidados. Chegou um convidado na sua casa e precisou usar o computador, geralmente a gente deixa usar a nossa conta. Então isso é errado. Então você tem que habilitar a conta convidado para ele acessar a internet e fazer o que ele bem quiser no computador, proteger os seus arquivos. Esse fato ajuda a proteger o sistema, principalmente em relação aos usuários inexperientes, e evita algum dano, ainda que involuntário, ao sistema. Por padrão, o Windows, na sua instalação, ele já vem com o usuário administrador configurado, e aí a gente cria, no mínimo, outro usuário com privilégio restrito. Então, para fazer isso no Windows 7, você vai lá no botão iniciar, painel de controle, escolhe a opção contas de usuário e segurança familiar, adicionar ou remover contas de usuários, e na próxima tela escolhe criar uma nova conta, certo? Então, está aqui o painel de controle, com a ferramenta de utilizar ícones grandes na exibição, e aí você vai encontrar o contas de usuário. Nessa nova tela, clica em criar uma nova conta, ele vai perguntar o novo nome e a senha, e você vai instalar. No meu Windows 8 não é muito diferente. Você pode fazer isso acessando pelo seu computador,
Aí você vai colocar botão direito, gerenciar o seu computador. Ele vai abrir a tela de gerenciamento, mostrando diversas opções. Uma delas é usuários e grupos locais. Dentro de usuários, você tem todos os usuários. Bom, essa é uma ferramenta mais avançada. Então, botão direito, novo usuário, você vai criar um novo usuário. Ele vai pedir o nome e vai pedir a senha. Pelo painel de controle do Windows 8, você vai lá na tela principal, é só clicar em Windows, vai digitar painel. Então, quando você digita painel, ele já vai aparecer todas as opções do computador, então ele já tem essa busca indexada. Clicou em cima de painel e vai abrir o painel de controle. Para ser mais rápido, o usuário ele vai procurar as contas de usuários e você já acessa diretamente as contas de usuários, certo? Você vai gerenciar suas próprias credenciais ou você vai gerenciar outra conta. Quando você clica em gerenciar outra conta, ele volta para a tela que eu falei para vocês e aí a gente vai adicionar um novo usuário nas configurações do computador. Então você vai adicionar uma nova conta para acesso no meu Windows 8. Ele pergunta qual o endereço de e-mail, se for através de uma conta da Microsoft ou uma conta de criança, certo? Ou entrar sem uma conta da Microsoft, para que ele não faça uma sincronização com seus arquivos. Eu recomendo sempre utilizar sem uma conta da Microsoft, porque esse usuário pode ser um usuário de fora que você vai criar. Então é uma conta local, nome de usuário é o convidado home, a senha 1, 2, 3 e a dica de senha 1 a 3, ok? Clique em avançar e está criado o seu usuário. Então ele pode clicar simplesmente em convidado home e a conta local. Se for uma conta de criança, aí você ativa o controle dos pais, que você vai ter relatório do uso do computador. Então tudo que a criança fizer e abrir, ele vai emitir um relatório gerencial, você tem acesso a esse relatório, certo? Para concluir, nós temos aqui a conta local. Para fazer a remoção, clique em cima, remove a conta, exclui a conta e exclui os dados. E no Windows existe a instalação de programas, mas a instalação de programas do Windows é muito fácil. Com o advento da plataforma .NET, o framework da Microsoft, nós temos agora os programas que são instalados via extensão .exe. Então, esses programas, para todas as versões do sistema operacional Windows, vêm com o .exe. Aí você vai clicar 2 vezes no seu instalador e ele vai executar e vai fazer a instalação do programa. Então, basta dar um duplo clique que ele vai ser instalado. Então, nós temos o seguinte: para conferir se o programa foi instalado corretamente, vai lá em adicionar, remover programas do painel de controle e se tudo ocorreu bem, o nome do programa vai aparecer. Então eu fiz previamente o download de um leitor de PDF, então está aqui o Master PDF Editor, ele vem com a extensão .exe, vou clicar 2 vezes nele, ele vai perguntar realmente se fui eu que desejei a instalação dele, a gente coloca em sim, e aí ele está dizendo que precisa desinstalar as versões anteriores antes de instalar essa, continua ok. Aqui é intuitiva, então nós temos um chamado de NNF, que é o Next, 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 Finish. Cuidado com esses aplicativos que vêm na internet, às vezes eles vêm com uma instalação de outros, como o Badu, como ferramenta do Firefox, aí você vai botando só próximo, 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 e acaba que instala tudo que você quer e que você não quer. Então sempre ficar de olho nessa instalação que vem de fora. Então, sempre olhar, se perguntando se ele está instalando, se quer realmente instalar o programa que você quer e mais a barra de ferramenta do Badu, alguma outra coisa. Então ele está perguntando se eu quero executar o Master PDF, eu clico em Finish, ele já abriu o Master PDF. Para saber se foi instalado corretamente, a gente vai lá no painel de controle, clicou aqui em painel, nós vamos lá em exibir em ícones grandes, então nós temos aqui, agora nós vamos atrás da parte de programas,
programas e recursos. Se tudo correu bem, nós temos o Master PDF instalado. Então o Master PDF está instalado aqui, eu posso desinstalar ele por aqui, ou posso deixar ele e fazer a desinstalação de qualquer outro componente, qualquer outro programa que eu instalei. Então aquelas ferramentas de acesso a banco, banco de dados, o antivírus, então tudo está aqui dentro do meu painel de controle, programas e recursos. Lembrando que para acessar essa página, essa parte do painel de controle, você tem que ser um usuário administrador. Bom, façam as tarefas, as atividades propostas de casa, respondam um fórum. O fórum dessa semana está muito legal, é sobre a plataforma Windows Phone. A todos, bons estudos, paz e bem.